Pessoal, voltando aí ao nosso estudo dos direitos fundamentais, bloco 2 da aula um de Direito Constitucional. Vamos caminhando. Eu parei, estávamos a falar do direito de igualdade nas ações afirmativas. Sei que muita gente é contra isso, sei que muita gente é contra, mas pensamentos do que nós achamos ou deixamos de achar, vamos deixar para depois que nós passarmos. Até passar, até passar, nós vamos seguir o entendimento do STF e do STJ, dos tribunais superiores, e o que diz a lei e a doutrina majoritária a respeito. Beleza? Façam isso comigo, esse acordo comigo. O que vocês acham nesse momento, deixa isso de lado. Vamos estudar para passar na prova, ok? As ações afirmativas, ela tem uma grande característica, e a principal característica, eu até coloquei em vermelho para vocês, o caráter temporário, o caráter temporário das ações afirmativas. Todo o sistema de cotas, por exemplo, não pode sobreviver durante muito tempo. Não é eterno. Não são eternos esses programas. Então, um conceito de ações afirmativas são políticas públicas ou programas privados implementados de caráter temporário, para fazer com que reduza desigualdades. Olha só a igualdade material aí em jogo. Olha a igualdade material sendo demonstrada para vocês. Então, implementa esses programas para reduzir as desigualdades, reduzir discriminações raciais, étnicas, hipossuficiência econômica e até física. O STF já manifestou sobre a constitucionalidade nas cotas e o STF permite cotas relacionadas às questões raciais e às questões de hipossuficiência financeira, ok? Então, essa é a grande característica das cotas, tudo bem? O caráter temporário e são feitas visando reduzir as desigualdades que existem, tanto de hipossuficiência econômica, raciais e até mesmo física, ok? Olha aí, eu coloquei uma decisão do STF, porque a lei que traz o sistema de cotas, por exemplo, proporcionando de 20% em concurso público aos negros, traz o critério da autodeclaração. O que é válido? Somente a pessoa se autodeclarar negro, por exemplo. Ela se autodeclara. Isso já é válido. O STF diz que esse critério da autodeclaração é constitucional. Só que, além disso, o STF também disse que pode haver outros critérios, como, por exemplo, estou com o meu livro aqui de julgados, é um julgado muito importante, tanto é que o STF, critérios como heteroidentificação, além do critério da autodeclaração, critérios de heteroidentificação para análise se o candidato se enquadra nos parâmetros de cota. Então, o STF validou o critério da autodeclaração e também proporcionou outros critérios, diz que outros critérios podem ser utilizados para verificar. Tá certo? Decisão também do STF, abre aspas, viola a igualdade, a exigência de cargo. Olha só, teve certo município que foi fazer um concurso público. E ele foi fazer esse concurso público e exigiu que os concorrentes fossem informados em administração pública e também que eles fossem formados em uma instituição pública credenciada no respectivo estado. Vocês acham que isso violaria a isonomia, por exemplo? Sim, tá certo? Então, o STF disse que viola a igualdade,
a exigência de que o cargo público seja ocupado por indivíduo com curso de administração pública, mantido por instituição pública credenciada do respectivo Estado. Tranquilo? Pessoal, vamos lá, vamos continuar agora. Bom, beleza. Vamos partir para o próximo direito individual, direito à privacidade. Lembrando que a privacidade é um gênero que compreende intimidade, vida privada, honra e imagem. Intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas. Eu fiz uma observação inicial aqui para dizer que o seguinte: a diferença de locais públicos e locais reservados é que a sua privacidade, quando você está em um local público, ela também é mantida, não é excluída somente por estar em um local público, ela também é mantida. Acontece que ela, com a privacidade em um local público, ela é menor. Tem um âmbito de proteção menor do que você estar em um local reservado. E esse mesmo entendimento também é trazido para as pessoas públicas e pessoas comuns, tá certo? Se a pessoa é pública, o grau de proteção a essa privacidade é menor do que uma pessoa comum, ok? Vocês podem ver e analisar muito bem esse ponto aqui, a teoria das esferas. Teoria das esferas. Pessoal, imaginem vocês, olha só, aquilo que eu disse sobre local público, local reservado, pessoas públicas e pessoas comuns, vocês podem muito bem verificar pela teoria das esferas. Façam no caderno de vocês esse desenho aqui, ó. A esfera de fora, a esfera de fora são os fatos públicos ou praticados em locais públicos. Quanto mais próximo da esfera da intimidade, professor, o que é intimidade? Intimidade são as informações confidenciais, são os segredos pessoais. Quanto mais próximo da intimidade, maior proteção. Então, ó, segredos pessoais, muita proteção. Informações confidenciais, muita proteção. Depois nós temos a esfera privada. Professor, o que é a esfera privada? Esfera privada, pessoal, são as informações que ela tem com o meio pessoal, mas sem interesse em divulgar, mas que eventualmente pode ser compartilhados com terceiro em nome de um eventual interesse público. Vou repetir para vocês anotarem. Esfera privada são as relações com o meio social, mas sem interesse na divulgação, mas que eventualmente podem ser compartilhadas com terceiro em nome de um eventual interesse público. E a última esfera, essa demanda proteção? Claro que demanda. Eu disse para vocês que locais públicos você tem a proteção da privacidade, só que em menor âmbito. Vejam vocês que, com base na teoria das esferas, dos fatos públicos e praticados ao público, ela é menor. Porque, como eu disse para vocês, quanto mais distante a esfera da intimidade, menor a proteção. Quanto mais distante, menor a proteção. Certo? Honra subjetiva e objetiva, e também falando aí sobre as pessoas jurídicas. Pessoal, honra subjetiva é o que o indivíduo, é a estima, vamos dizer assim, é a estima que o indivíduo tem de si próprio. Honra subjetiva é o que a pessoa pensa de si mesma, é a estima que ela tem de si própria. E honra objetiva é a reputação perante terceiros. Honra objetiva é a reputação perante terceiros. Nós estudamos muito a diferença entre honra objetiva e subjetiva quando nós estudamos os crimes contra a honra em direito penal, calúnia, injúria e difamação. Mas aqui, o mais importante para nós, por essa questão constitucional,
Eu só quero trazer aqui duas súmulas, uma súmula para vocês e um julgado. E quero a pessoa jurídica, ela não tem honra subjetiva. Por óbvio, se vocês verem o conceito de honra subjetiva, vão perceber que uma pessoa jurídica não pode ter honra subjetiva. Porém, ela tem honra objetiva, ela tem reputação perante terceiros. E o dano moral? O dano moral é a ofensa a direito da personalidade. Dano moral é a ofensa a direito da personalidade. Aí cabe a pergunta: pessoa jurídica, então, tem dano moral? Pessoa jurídica tem dano moral, porque a pessoa jurídica tem honra objetiva. A honra não é somente uma honra subjetiva. Pessoa jurídica sofre dano moral, mas não tem uma honra subjetiva, tem uma honra objetiva. Tranquilo? Eu só quero que vocês anotem para vocês depois fazerem a leitura do artigo 20 e 21 do Código Civil, porque isso vocês veem, estudam a fundo esses artigos em direitos da personalidade. Está dentro de direitos da personalidade. Artigo 20 e 21. Lá fala da ofensa aos direitos da personalidade, que cabe dano moral, enfim. Só que eu quero trazer aqui um julgado de que, para se fazer uma biografia, não precisa de autorização do biografado. Para se fazer uma biografia, não precisa de autorização do biografado. Ok? Anotem essa decisão. Essa decisão é importante. Quero trazer uma diferença muito relevante, porque muita gente confunde esses institutos. E eu não quero que vocês confundam mais esses institutos. Vamos lá. Interceptação ambiental. E aqui vocês podem trazer o conceito para interceptação telefônica também, tá? Gravação clandestina e escuta telefônica. Aqui eu coloquei ambiental, mas vocês podem trazer esse conceito também para telefone. Interceptação ambiental é a captação da conversa entre duas pessoas feita por um terceiro, sem que essas duas pessoas saibam, tá? Essa é a interceptação ambiental. O que é diferente de escuta ambiental? Na escuta, muito parecido com a interceptação, na escuta, tem-se um terceiro que está gravando a conversa entre duas pessoas. Só que um dos interlocutores sabe da existência desse terceiro, que o terceiro está gravando. Essa é a chamada escuta. Duas pessoas estão conversando e um terceiro gravando. Só que um somente desses interlocutores sabe da existência do terceiro. E a gravação clandestina? Professor, gravação clandestina, existe uma conversa entre dois interlocutores e um está gravando o outro. Olha só essa diferença. Não esqueçam mais, porque isso demonstra técnica. Se você demonstra técnica em uma prova aberta, você mostra conhecimento. A interceptação ambiental, por exemplo, está prevista no artigo 3 da Lei 12.850. Artigo 3º. 3 não, né? Terceiro. Sabia que existe uma lei que diz que até o artigo 9º, se fala em números ordinais, primeiro, segundo, terceiro, quarto, artigo 1º, segundo, terceiro, quarto, e a partir é 10, 11, 12, 13, 14, existe lei até para isso, tá? Vamos lá, mas tirando isso de lado, que isso não vem ao nosso caso agora, artigo 3º da Lei 12.850, a Lei de Organizações Criminosas, prevê a interceptação ambiental, tá certo? Eu disse para vocês que a gravação clandestina, ela é feita. Existe uma conversa entre dois interlocutores e um está gravando o outro. Não existe a figura do terceiro. Um está gravando o outro. Essa gravação clandestina, ela é lícita. Lícita. Ela vai ser ilícita quando ela for utilizada sem justa causa. Quando ela for utilizada sem justa causa, por exemplo,
A gravação clandestina feita contra um servidor público, contra um policial corrupto, isso é lícito. Tem-se uma justa causa, tá certo? Ou se violar, ela também vai ser ilícita se violar causa legal específica de sigilo. Se violar causa legal específica de sigilo. Por exemplo, contratos sigilosos. Soltar a conversa que você grava com o seu interlocutor, violando sigilo de um contrato, por exemplo, ela passa a ser ilícita. Você pode sim usar gravação clandestina. Pode sim usar, mas se tem que haver justa causa e você também não pode violar dever legal de sigilo, tá? Aquela pessoa que grava um policial corrupto, pegando dinheiro de corrupção, essa gravação clandestina, ela é lícita. Vamos falar agora sobre o sigilo de dados. Sigilo de dados. A quebra do sigilo de dados será lista quando desprovida de justificação e autorizada por autoridade competente. A quebra de sigilo de dados será ilícita. A quebra de sigilo de dados será ilícita quando desprovida de justificação e autorizada por autoridade incompetente. O que é sigilo de dados? São informações privadas contidas em transações bancárias. São informações privadas contidas em transações bancárias, declarações da Receita Federal, operadoras de telefonia. Só que esses dados, eles não há acesso ao conteúdo da conversa. Você somente pega dados. Em nome de quem está cadastrado esse telefone, se ele fez ligação para quais números, recebeu mensagem de quais números, você não tem acesso ao conteúdo, somente a essas informações. Uma declaração de imposto de renda, os dados bancários, movimentou para onde, transferiu dinheiro para onde, qual o valor que transferiu para em tal data. Então, essas são as informações obtidas em sigilo bancário. Isso é lícito? Sim, se é autorizado judicialmente. Precisa de autorização judicial. Ou, ou de uma CPI. Quais as autoridades competentes? Uma CPI ou um juiz. Olha que informação importante. CPI municipal não quebra sigilo de dados, porque não temos um judiciário municipal. Esse é o argumento. CPI municipal não é competente para quebra de sigilo de dados. E nem bancários, de dados bancários, né? Eu vou dar uma lista para vocês daqui um pouco específica sobre dados bancários, porque esse ponto cai muito em prova. Então, ó, CPI pode, juiz pode, CPI municipal não pode. Ah, professor, e o Tribunal de Contas e o Ministério Público? Pode? Em regra não pode. Mas se houver dinheiro público envolvido, alguma transação envolvendo recursos públicos, TCU e Ministério Público também pode solicitar a quebra de sigilo de dados. Diretamente, que eu falo, tá, pessoal? Diretamente, sem a necessidade de autorização judicial. Autorização judicial qualquer um pode. Eu posso, como delegado de polícia, por exemplo, eu posso solicitar ao juiz uma quebra de sigilo bancário. Só que o TCU e o Ministério Público podem diretamente quebrar esse sigilo se houver dinheiro público envolvido. A CPI também, desde que não seja uma CPI municipal. Tá certo? Quando eu falo em justificação, pessoal, tá aqui no slide, a quebra de sigilo de dados será ilícita quando for desprovida de justificação. Quando eu falo isso, justificação, é que para se quebrar os dados telefônico, bancário, fiscal, você tem que fundamentar em um outro direito constitucional relevante. Você não pode simplesmente quebrar o sigilo de dados
somente por quebrar. Não. Você tem que ser justificado em um outro direito constitucional relevante. Em um outro direito constitucional relevante. Ok? Então é isso que eu queria falar sobre o sigilo de dados. Ó, olha só, 2 julgados para vocês relacionados a esse sigilo de dados. Primeiro, não cabe ao Banco do Brasil negar ao Ministério Público, olha só que julgado interessante e importante, e é o que eu acabei de falar para vocês. Não cabe ao Banco do Brasil negar ao Ministério Público informações sobre nomes dos beneficiários de empréstimos concedidos pela instituição com recursos subsidiários pelo Erário Federal. Não cabe ao Ministério Público negar, olha só o Ministério Público solicitando diretamente, olha só o Ministério Público solicitando diretamente informações sobre nomes dos beneficiários, quebrando sigilo. Mas olha só, recursos subsidiados pelo erário. Recursos subsidiados pelo erário federal. Olha só, autoridades fazendárias, o repasse das informações de bancos para o fisco não podem ser definidos como quebra de sigilo bancário. Olha as autoridades fazendárias do fisco, as autoridades fazendárias do fisco repassando diretamente, pedindo diretamente a um banco a quebra de sigilo bancário. Vamos continuando e falando. Cada vez que nós vamos andando e caminhando, eu vou citar aqui julgados importantes, que às vezes eu não coloquei no slide, mas eu preciso ler em meu material, porque esses julgados despencam em prova. Quando eu falar que tem uma decisão importante, vem justamente na alternativa da questão o próprio julgado. O próprio julgado. Do jeito que eu estou colocando aqui para vocês, tá? Do jeito que eu estou colocando para vocês. Às vezes eu pego uma questão na prova, que eu vejo que é o julgado importante, eu pego o texto e trago para o material de vocês. Só esse material é feito por mim, a minha equipe, como eu já disse em outras aulas, a minha equipe é formada por uma pessoa, sou eu. Então eu faço com muito carinho para vocês. Às vezes eu perco noites de sono para fazer um material decente para vocês, para eu verificar provas, o que está caindo, o que não está caindo, o que está caindo mais. Está sendo feito com muito carinho esse curso. E o material é feito por mim. Por mim. Eu capto de livros, eu capto de outros materiais, materiais em que eu confio, e estou montando um material decente para vocês, para que eu, quando eu falar para vocês que o principal material de estudo de vocês é o caderno, é porque eu vou bancar isso. E vocês podem me cobrar depois. Entenderam? Então, não percam tempo. Tudo que eu disser aqui, quero ver vocês copiando, digitando e me dando feedback no final da aula. Depois mandem lá no meu Instagram quantas páginas vocês copiaram ou vocês escreveram na minha aula. Tá certo? Vamos lá. Quando se fala em sigilo, nós lembramos muito de carta. E carta quase muito pouco utilizada, né? Hoje se utiliza carta muito em presídios, né? Os familiares dos presos, as esposas ou os maridos mandam cartas aos presos, aos condenados, enfim. Só que é possível interceptar, quebrar o sigilo de correspondência? É possível e está previsto constitucionalmente, tanto no estado de defesa, no artigo 136, parágrafo 1º, 1b, 136, parágrafo 1º, inciso 1b, a linha B, e o estado de sítio, 139, inciso 3. 139, inciso 3. Pode haver
A violação do sigilo de correspondência no estado de defesa e no estado de sítio. No estado de normalidade, não. No estado de normalidade, não. No estado de defesa e no estado de sítio, sim. Beleza. Mas o que que impõe, então, a quebra de sigilo de correspondência? O que impõe é um princípio de peso maior. Um princípio de peso maior, como, por exemplo, o exemplo dado a vocês, que é a segurança pública. Segurança pública é um princípio maior, então, e que eu posso quebrar o sigilo de correspondência de cartas que chegam no presídio, por exemplo. Tá certo? Olha que artigo, esse artigo é muito importante, esse artigo cai muito em prova. Quando não cai em direito constitucional, cai em direito processual, penal e até em leis extravagantes, com a lei de execução penal, enfim, esse artigo despenca. O artigo 41 da LEP, da Lei 7.210, que é a Lei de Execução Penal, artigo 41 elenca direitos do preso. Elenca os direitos do preso. Em seu parágrafo único, eles dizem assim, ó, tudo bem, tá aí os direitos elencados. Só que os direitos previstos no inciso 5, 10 e 15, incisos 5, 10 e 15, eles podem ser suspensos ou restringidos. Tudo bem, ó, tem uma série de direitos aí, tudo bem, mas os incisos 5, 10 e 15 podem ser suspensos ou restringidos. Sabe o que está nesses 5, 10 e 15? Primeiro, trabalho, descanso e recreação. Isso pode ser suspenso ou restringido do preço. Trabalho, descanso e recreação. Inciso 10, visita. Inciso 15, correspondência. Correspondência. O contato com o mundo exterior. Trabalho, descanso e recreação, visita e correspondência. Esses direitos podem ser suspensos ou até mesmo restringidos. Ok? Vamos lá. Falando agora sobre interceptação telefônica. Interceptação telefônica. A lei de interceptação telefônica, eu não vou adentrar a fundo na lei, até porque nós iríamos gastar uma aula inteira falando só sobre interceptação telefônica. Isso vai ficar a cargo do professor de direito penal ou de um professor de legislação penal especial, enfim, não é comigo. Comigo fica a parte constitucional. É importante eu trazer aqui a parte constitucional de interceptação telefônica, tá? E a minha parte é muito pequena. Eu tenho que trazer somente, vamos lá, os requisitos da interceptação telefônica. O que fazer para a interceptação telefônica ser legal, lícita? Olha só, primeira coisa, ordem judicial. Tem que ter uma ordem judicial, uma autoridade competente, um juiz. Só que a quebra de sigilo telefônico, de interceptação, o sigilo da conversa telefônica, não somente o sigilo, os dados, né? A conversa é uma cláusula de reserva de jurisdição. O que significa isso? Um juiz, ele dá a primeira e a última palavra a respeito do fato. E a CPI? A CPI não pode ser cláusula de reserva. Quando se fala assim, em cláusula de reserva de jurisdição, somente juiz pode. Então, somente juiz pode interceptar o telefone, pode autorizar a interceptação telefônica. Ordem judicial. Querem ver outros direitos que exigem cláusulas de reservas de jurisdição? Interceptação telefônica é um disso. É um que eu disse, busca domiciliar também não pode, a CPI não pode determinar uma busca domiciliar. Prisão é só juiz. E o sigilo imposto a processo judicial também é só juiz. CPI não quebra sigilo imposto a processo judicial. Eu até comentei isso na nossa aula de processo penal, quando eu falei sobre o princípio da publicidade. Juiz não quebra sigilo imposto a processo judicial. Juiz não. CPI não quebra sigilo imposto a processo judicial. Tá certo? Cláusula de reserva de jurisdição são alguns núcleos, alguns direitos previstos na Constituição que necessitam, para serem quebrados, somente ordem judicial. Juiz, aquele assunto, para tratar daquele assunto, juiz
ter a primeira e a última palavra para falar sobre aquilo. E é o juiz e mais ninguém. Tem que seguir os requisitos da lei, é o segundo requisito, tem que seguir os requisitos da lei, são casos previstos na lei. E para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Só existe interceptação telefônica para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Em um processo civil de separação, né, de divórcio, de guarda, eu não posso, nem o juiz não autoriza, nem pode, se for para o juiz, autorizar uma interceptação telefônica. Em um processo administrativo, não pode autorizar, não pode. Agora, olhem bem para mim. Precisa de investigação criminal ou instrução processual penal. Só existe interceptação telefônica nesse ponto. Só que o STF já definiu que eu posso, se a interceptação for determinada por um juiz competente para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, eu posso usá-la como prova emprestada num procedimento administrativo disciplinar. Veja um exemplo aqui, para ficar fácil. Eu sou policial e me corrompi. Eu sou um policial corrupto. Nesse exemplo, sendo um policial corrupto, eu vou responder pelo crime de corrupção, vou estar sendo investigado, vou ser processado, enfim, pode haver uma interceptação telefônica minha? Pode, porque para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Só que, ao mesmo tempo, como pode existir processos concomitantes, as esferas são autônomas, pode haver uma sindicância e um processo administrativo disciplinar contra minha pessoa. A autoridade que está me processando administrativamente, ela pode pedir prova emprestada que foi usada, a interceptação que foi usada no meu processo criminal. O STF já decidiu isso. Pode. Tá? Aí eu vou usar uma interceptação como prova emprestada num processo administrativo disciplinar. Assim pode, mas determinar a interceptação no processo administrativo disciplinar não pode. Beleza? STF admite o uso de prova emprestada. Fiz questão de marcar prova emprestada em processo administrativo disciplinar. Não pode determinar a interceptação lá, tá? Desde que ela tenha sido anteriormente autorizada por um juiz competente para fins de investigação criminal. Tranquilo? Vamos tomar uma água e daqui um pouco voltamos para o terceiro bloco da nossa aula.